E se a fonte de quase todo o nosso sofrimento viesse de um lugar que a gente raramente questiona? A nossa própria mente. Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias centrais do Guia Transformador de Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Olha só, a jornada toda desse livro começa com um único pensamento, quase um grito de desespero, que atingiu o autor, Eckhart Tolle, numa noite de sofrimento profundo. E esse pensamento, ele gerou um paradoxo que fez a mente dele simplesmente parar. Pensa bem, se eu não posso mais viver comigo mesmo, isso quer dizer que existem dois eus? Quem é o eu e quem é o comigo mesmo? E foi nesse instante de silêncio mental que o Tolle viveu uma transformação. Aquele eu que sofria, o ego, simplesmente murchou, sabe? Como um brinquedo inflável que a gente tira o pino. E o que sobrou, depois que esse falso eu se dissolveu, foi uma paz imensa, permanente. Ali ele descobriu a sua verdadeira natureza, a consciência pura, um estado que, segundo ele, está acessível para todos nós. Então vamos entender melhor qual era o problema do qual o Tolle escapou. Ele chama isso de a tirania da mente, a verdadeira raiz de todo o nosso sofrimento. O X da questão é a nossa identificação com o pensador. Sabe aquela vozinha constante na cabeça que fica narrando tudo, julgando, especulando, se preocupando? Pois é, Tolle diz que a gente acaba virando prisioneiro dessa voz. E o argumento dele é que isso virou uma espécie de doença coletiva, uma aflição tão, mas tão comum que a gente passou a achar que é o nosso estado normal de ser. E aqui está a distinção que muda tudo. De um lado a gente tem a mente, o pensador. Ela cria uma identidade falsa, o ego, baseada no passado e no futuro. É por isso que ela gera tanto medo e sofrimento. Mas, por trás dela, existe o nosso eu verdadeiro, o observador. Ele não julga, não analisa, ele só testemunha, em silêncio. É nesse espaço de observação que a gente encontra a paz de verdade. Ok, mas então como é que a gente escapa dessa prisão da mente? O interessante é que o Tolle não fica só na teoria, ele aponta um caminho bem prático para a liberdade. A técnica principal é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. Comece a escutar a voz na sua cabeça com frequência. Não para julgar ou tentar parar, mas só para ouvir, como se fosse a voz de outra pessoa. No momento em que a gente percebe, opa, estou aqui, observando o pensamento, um novo nível de consciência surge. É aí que o pensamento perde o poder e um espaço de silêncio aparece. E são justamente nessas lacunas, nesses vãos entre um pensamento e outro, que a gente encontra aquela quietude e paz que o Tolle descreve. E olha, não é um estado de transe não, pelo contrário, é um estado de alerta máximo, só que livre daquele ruído mental compulsivo. Aqui tem outra distinção fundamental. O tempo do relógio é o tempo prático, que a gente usa para marcar um compromisso, planejar uma viagem, é uma ferramenta útil. Já o tempo psicológico, esse é o fardo. É a nossa mente remoendo o passado e se projetando no futuro, sem parar. É essa obsessão que nos rouba a única coisa que realmente existe, o agora. Preste atenção nisso. Toda negatividade nasce do acúmulo de tempo psicológico e da negação do presente. Viver no passado gera culpa, arrependimento, mágoa. Viver no futuro gera ansiedade, tensão, preocupação. E no fundo, tanto o passado quanto o futuro são ilusões que nos impedem de viver a única realidade que temos. Certo. E o que acontece quando a gente começa a se libertar do peso desse tempo psicológico? A gente entra no que o Tolle chama de a alegria de ser. É uma vida vivida na plenitude do agora. Olha que impressionante esse dado. O Tolle estima que de 80% a 90% dos pensamentos da maioria das pessoas não são só repetitivos e iníteis, mas, por causa da natureza negativa deles, são também prejudiciais. Quando a gente dissolve o tempo psicológico, a gente consegue separar a nossa vida, que é sempre agora, da nossa situação de vida, que é a história que a mente conta sobre a nossa vida. E isso permite encontrar uma alegria profunda, não em grandes coisas, mas em atos simples, como sentir a água morna lavando a louça ou realmente saborear um café, com presença total. O ponto crucial aqui é o seguinte. Para o Tolle, problemas não existem no agora. Eles são só projeções da mente. A prática, então, é sempre voltar para o momento presente. Se a mente está gerando ansiedade, a pergunta é, eu tenho algum problema neste exato instante? Na maioria das vezes, a resposta é não. Se uma situação é ruim, o agora é o único lugar onde a gente tem poder para agir, ou mudar, ou sair, ou aceitar de verdade. A resposta está sempre na presença.
A prática, no fim das contas, é essa: morrer para o passado a cada instante. É simplesmente focar a nossa atenção na única coisa que é real: este momento. E para trazer essa prática para o dia a dia, fica aqui uma pergunta poderosa de um mestre zen que o Tolle cita: o que está faltando neste exato momento? E a resposta quase sempre é: nada. A paz não é uma meta a ser alcançada lá na frente, é a realidade que a gente encontra quando finalmente chega no agora.